Fala pessoal, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Hoje você vai aprender a mexer um pouquinho no CorelDRAW. Para que eu estou te ensinando isso? Porque os elementos que a gente compõe assim na lei do cinema 4D, dá para você migrar do CorelDRAW para lá. Eu já expliquei em algumas aulas passadas, mas para você ter um pouquinho de conhecimento do CorelDRAW, hoje eu vou te ensinar um pouquinho sobre o CorelDRAW. Olha, eu estou usando aqui o CorelDRAW e eu já estou com ele aberto aqui para vocês verem. O CorelDRAW, a gente vai usar bastante essas ferramentas aqui, essa ferramenta de seleção, essa ferramenta de seleção de pontos, né, que a gente vai usar bastante. Essa é uma ferramenta de corte, muito difícil a gente usar, uma ferramenta de zoom, uma ferramenta de linha, de mão livre para a gente usar, uma ferramentinha de linha mais artística, né, a gente não usa tanto, tá bom? Eu vou explicar o básico para você ter uma noção um pouquinho aqui, para você não se perder lá na parte lá do cinema 4D, tá bom? Então aqui tem as formas primárias mais rápido, né? Quadrado, redondo. Aqui tem umas outras, se você segurar o mouse você tem umas outras opções. Aqui tem a opção de texto, né? Linha. Então vamos lá. Começando por aqui, a ferramenta de seleção nada mais vamos lá, criei um objeto. E eu tô com a mesma ferramenta do objeto aqui. Se eu puxar para o lado, vai criar outro e vai assim sucessivamente. Como que eu faço para mover esse objeto? Primeiramente, ou você clica em cima e arrasta, ou você mexe com a ferramenta de seleção, né? Que você vai selecionar qualquer um para mover. Se eu tiver com a ferramenta do quadrado para selecionar, consigo selecionar também. Eu pensei que não dava. E aí você move por aqui, ó. Dá um clique em cima, né? E move, beleza. Mas essa ferramenta de seleção serve para você selecionar tudo aqui, tudo certinho, tá bom? Fechou. Essa segunda ferramenta é a ferramenta de forma. Essa ferramenta a gente vai utilizar muito, por exemplo, você já tem a forma primária, que é o quadrado. Ela, sem você converter ela em curvas, aqui a gente vai ver muito a converter em curvas, né? Para que você converte em curvas? Por exemplo, você fez uma escrita, colocou uma escrita aqui, né? Coloquei uma escrita aqui, Demix School. Eu usei uma fonte. E essa escrita aqui, que eu tenho aqui no meu computador, certo? Coloquei aqui qualquer fonte, Demix School. Só que para mim mandar essa fonte, esse arquivo com a gráfica, com alguma coisa, ele tem que ter essa fonte aqui também. Porque se eles não tiver essa fonte, vai substituir sozinho. Então como que converte em curva? Clica no botão direito, converter em curvas, Ctrl Q, tá? Você vai converter em curva. Aí o cara que vai abrir em outro computador, em outro local, já vai abrir com essa fonte certinha, mas ele não vai ter a possibilidade de alterar esse texto, tá bom? Então aqui, ó, a gente consegue alterar ainda o texto, beleza? Dando dois cliques em cima a gente altera o texto. Se eu converter ele em curva, se eu der dois cliques, olha lá o que vai acontecer, tá vendo? Então ele não tem a possibilidade de a gente alterar o texto, só que automaticamente ele já selecionou a ferramenta de forma, né, que é a ferramenta onde a gente vai selecionar aqui, ó, e a gente mexe pontinho por pontinho. Olha lá que legal, tá? Então assim, aqui como um quadrado é uma forma primária, voltando aqui no quadrado, se eu selecionar do ladinho e puxar, ele tem essa opção de você arredondar os cantos, tá bom? E aqui também acho que tem algumas outras opções, ó, que você selecionar aqui em cima. Ó. Tem uma opção só retinho, tá bom? Se eu converter esse quadrado em curva, vamos colocar nesse quadrado aqui, já está converter ele em curva, ele já não tem essa opção, beleza? Tá, mas eu tenho já a opção de mover aqui, ó, dando dois cliques eu crio um outro ponto e assim você vai criando o seu ponto, beleza? Então a ferramenta de seleção a gente vai selecionar tudo, deletar, né? A gente tem como trabalhar agora também com ferramenta de mão livre. Então, uma ferramenta onde você desenha aqui, ó, que você quer, tá? Lembrando, para a gente exportar legal, sempre estar fechado esses pontos aqui, tá? Porque se eu coloco uma linha aqui e eu exporto essa linha lá para o cinema 4D, ela vai ser só uma spline. Se eu colocar um extrude aqui, não tem como. Tem que fechar essa linha aqui para criar um objeto sólido, né? Fechado. Depois vocês vão entender um pouquinho, mas no curso também eu ensino para vocês, tá? No curso de cinema 4D. Vamos ver aqui. Ferramenta de cortar nada mais é que eu vou colocar um quadrado e eu vou selecionar esse quadrado e vou pegar a ferramenta de cortar.
Aonde eu selecionar é onde vai ficar. Eu seleciono e aperto cortar ou dou enter. Olha lá, cortou o quadrado. Ah, mas eu não quero a linha, eu queria o quadrado todo preenchido. Então você vem aqui na ferramenta do lado, aqui são as cores. Se você clicar no botão esquerdo do mouse, botão esquerdo, não dá para puxar. Botão esquerdo do mouse, ela vai ficar preta. Se você clicar com o botão direito do mouse, você vai colorir a beirada aqui, a linha, contorno, tá? Você colore o contorno, você apertar com o botão direito e com o botão esquerdo eu faço a coloração do centro. Então colori do centro aqui, vou clicar aqui e vou cortar. Então o que aconteceu? Ele já fechou esse quadrado aqui, ó, e ele separou o traçado, né, do quadrado. Toda forma que você cria, ela vem só como traçado, tá? Ela vem só como traçado aqui, ó. Ela não vem como uma forma mesmo. Por quê? Porque a hora que acontece isso daqui, ó, eles separam um do outro, tá bom? Então o que a gente faz? Ou a gente já converte em curvas, né? E aí a gente já coloca essa forma aqui, a corzinha aqui, e já tira, com o botão direito eu já tiro aqui. Você pode vir nessa paletinha aqui embaixo também. Aqui o filezinho também, beleza? Quero mexer um pouquinho nessa forma aqui, quero criar uns pontos aqui, ó. Quero fazer uma seta, né? Ó. Eu quero puxar aqui para simular uma bandeirinha, ó. Uma setinha diferente. Pessoal, aí para você trabalhar com os pontinhos certinho na mesma posição, aqui no CorelDRAW tem réguas, ó. Você clica e arrasta aqui, ó. Você vê onde que já está certinho. Eu uso bastante para fazer logo, né? Para fazer uma diagramação do caderno, do livro. Eu uso bastante as réguas. Do lado, mesma coisa, tá? Do lado você usa. Vamos lá. Eu não sei qual que talvez é a dúvida sua, tá? Então eu peço encarecidamente, se vocês quiserem, comenta no vídeo. Eu tiro a dúvida e faço um outro vídeo, um outro tutorialzinho para vocês verem como que funciona. Tá bom? Então eu tô fazendo um pouquinho voltado mais para o curso de Cinema 4D. Porque eu recebi algumas dúvidas lá e o pessoal tava com dificuldade de mexer no Corel. Por isso que eu tô fazendo essa aulinha aqui, vou disponibilizar no YouTube de graça para todo mundo também, beleza? Então voltando aqui, vamos lá. Para deletar essas linhas, clica com o botão dá dois cliques em cima dela, vai abrir essa janela. São uma linha de guias. Seleciona tudo e lixeirinha aqui, ó. A minha fotinha tá na frente, mas ou você deleta, também dá, tá bom? Vou deletar tudo isso daqui e vamos dar sequência aqui, tá? Então essa ferramenta de loop é a ferramenta que vai dar zoom, não tem necessidade, com a bolinha do mouse você também dá zoom. Ferramenta aqui de mão livre, né? Essas ferramentas aqui vão fazer tudo a mesma função. Essa já vai criar, você clica e arrasta, ela vai criar. Fuça, pessoal, fuça que vocês aprendem. Eu só vou dar o caminho aqui para vocês aprenderem, tá bom? Então o círculo é a mesma coisa do quadrado, a elipse aqui tem algumas formas comuns. Por exemplo, e aqui você vai ter que selecionar aqui em cima. Quando você seleciona o objeto, ele te dá algumas propriedades dele aqui em cima, como a espessura da linha, tá? Ele te dá tamanho aqui, ó, como que você vai querer esse contorno. Então criou o objeto, beleza? Eu acho que agora você pode alterar isso aqui, ó. Você altera a espessura da linha, né? Aí eu quero colocar ele aqui meio assim. Ó, se eu puxar aqui em cima não dá, tá bom? Eu tenho que selecionar a ferramentinha aqui, ó. Ou F10 é o atalho dela para puxar, tá? Vocês conseguem puxar. Aqui você rotaciona essa ferramenta, vou colocar 45 graus. Você rotaciona. Se você clicar com a ferramenta de seleção e clicar em cima desse coisinho de novo, você consegue rotacionar ela aqui, ó. Tá? Também. E você consegue inclinar ela. Ferramenta de formas, ele vai ter que você vai selecionar a forma que você quer aqui. Já vem algumas formas pré-definidas, tá? Aqui, como tem um pontinho vermelho, você seleciona em cima, ó, você consegue posicionar melhor onde você quer o ponto do balão, beleza? Ferramenta de texto, já tá. Deixa eu ver aqui o atalho para falar para vocês. Eu acho que é isso. Apertando espaço, pessoal, é um atalho, já ele volta para setar automaticamente, tá? Uma ferramenta de texto, clicou, digitou o texto, né? Aqui tem as propriedades em cima, seleciona primeiro, porque se você alterar aqui a fonte não vai alterar, porque ele não está selecionado, ou você seleciona toda a fonte aqui, tá? Então selecionei tudo aqui, agora eu vou e altero o texto. Aumento o texto. Demix, eu tenho esse texto aqui, eu preciso exportar esse texto aqui para o Cinema 4D, como é que eu faço? Beleza, vamos lá. Aprendendo aqui tudo que você for fazer aqui no Corel, né?
O que você vai precisar para aprender aqui, para poder jogar lá no cinema, são essas ferramentas aqui que eu falei para você agora. Nada mais isso, tá? E você vai jogar para lá tudo ferramenta que tiver com cor preto, né? Se você jogar só com a linha, eu creio que vai bugar. Por quê? A hora que você jogar para lá, vai só essas spline aqui, vai meio bugado. Então o que eu recomendo para todo mundo? Às vezes buga, às vezes não. Então pinta a peça de preto ou de qualquer outra cor, tira o contorno, né, com o botão direito, e deixa assim, né? Agora você vai apertar para exportar lá para o Cinema 4D. Exportar, Ctrl E. E aqui, ó, eu vou selecionar o formato dele em Adobe Illustrator, tá? Eu já ensinei isso também nas outras aulas que eu fiz aqui de Cinema 4D. E aí eu vou colocar o texto aqui, qualquer textinho, tá? E aqui é do Illustrator 8, eu não sei porquê, mas só o 8 que dá certo. E aqui tanto faz. Beleza, eu vou abrir agora o Cinema 4D e eu vou importar essa fonte aqui que a gente fez para lá para dentro do Cinema 4D. Para importar aquela fonte que a gente fez, você vai em File e Merge, né? E agora a gente vai aqui para Draw e olha lá, arquivo Illustrator. Essas propriedades aqui, ele pede para você como que você quer importar, se é centímetros, milímetros e tal. Então, vamos lá, importei tudo aqui, não tem problema. Importei tudo aqui e se você ver já vem em formato de splines, ó. Cada spline dessa daqui tem como a gente modificar também no esquema de ponto, né? Eu ensino aqui nas aulinhas de Cinema 4D, vocês podem ver aqui no tutorial no YouTube que tem, tá bom? Então vamos lá, eu vou selecionar todas aqui já e vou converter elas em um objeto só, um spline só. Eu posso deixar cada uma separada e posso meter um extrude em cada uma dessas daqui, ó. Diferente, um diferente do outro, tá? Fique à vontade. Como eu não quero fazer isso, eu quero fazer um extrude em todos de uma vez, eu vou puxar tudo aqui para baixo e eu vou Connect e Delete, conectar todos e deletar o original, tá? E eu vou botar dentro do extrude só, vou colocar com 1 centímetro e tá pronto, pessoal, ó. A fonte que vocês fizeram lá tá aqui no Cinema 4D. Você viu que não é tão complexo as coisas? É fácil, só você entender as ferramentas, cada um para que serve, tá bom? Então se você quer mais algum tutorial, tem alguma dúvida, mais alguma dúvida sobre o Cinema 4D, o Core, alguma coisa, comenta pra gente, que a gente vai fazendo tutoriais e vai colocando aqui. Eu não sei, eu fico perdido, porque eu sei fazer um monte de coisa. Então tudo que eu vou conseguindo fazer de tutorial, de serviço que a gente vai fazendo e vai filmando, eu vou postando aqui para vocês verem. Então se você gostou, compartilha e segue a gente para dar aquela força. Valeu?